E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de Timbaland, ok? Esse produtor musical foi um dos mais importantes da cena do pop e R&B dos anos 2000. E trazer ele aqui no nosso especial, basicamente de produção musical dos mais influentes, não tinha como deixar ele de fora, né? Então assim, eu já falei de Max Martin, então hoje nós vamos entrar aí no mundo do Timothy e conhecer tudo sobre a vida dele e também sobre o início da carreira e como ele conseguiu construir os maiores álbuns de pop e R&B dos anos 2000. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Timothy Zachary Mosley nasceu em 10 de março de 1972 em Norfolk, na Virgínia. Ele é filho de Latrice, que administrava um abrigo de sem-teto, e Garland Mosley, que era funcionário do Amtrak. Ele se formou oficialmente na Salem High School de Virginia Beach. Durante o período que ele trabalhava como DJ também ali depois da sua formatura na escola, ele era conhecido pelo nome artístico de DJ Tim, ok? E assim, a vida dele tinha essa dualidade, em que ele estudava e também fazia música, que era uma coisa que ele amava. Porém, o que aconteceu? Ele sofreu um problema grave na vida dele quando ele tinha apenas 14 anos, que foi um período muito conturbado. Por quê? Ele sofreu com uma bala perdida de um amigo, né? E essa bala perdida que ele sofreu fez com que ele ficasse 9 meses totalmente paralisado e depois, quando ele começasse a voltar às suas funções motoras, ele teve que aprender totalmente, né, com o lado esquerdo. Então, a vida dele de DJ foi um pouco afetada por esse problema da bala perdida, mas ele, assim, jovem ainda, ele corria atrás dos seus sonhos e tentava fazer cada vez mais o que estava ali no alcance dele, mesmo que fosse de forma limitada. Foi nesse período, ainda bem jovem, que ele conheceu a Missy Elliott, que fazia parte de um grupo de R&B na época chamado Sista. O grupo Sista estava em busca de um contrato de gravação com uma gravadora e a Missy estava trabalhando em algumas coisas com o Tim, ele estava tocando para ela algumas coisas, ele estava ajudando ela, então assim, eles ficaram muito amigos nesse período. O grupo Sista, na época, estava fazendo teste para Devante Swing, que é um produtor e membro da bem-sucedida banda de R&B Jodeci. Depois, oficialmente, de serem contratados pela gravadora Swing Mob, a Missy Elliott pegou o Timbaland, que na época era só o DJ Tim, e trouxe ele para Nova York com ela para produzir junto com o grupo As Meninas. É importante a gente salientar que foi nesse período de mudança que ele foi para Nova York, saindo da Virgínia, que ele foi oficialmente transformado em Timbaland. Ele foi renomeado exatamente pelo Devante, que deu para ele oficialmente o nome de Timbaland, baseado nas botas Timbaland. Os primeiros trabalhos dele oficialmente como produtor musical de R&B começaram a acontecer no começo dos anos 90, quando ele oficialmente, porque assim, gente, a gente tem que analisar que os trabalhos dele, quando a gente coloca de produtor de verdade, a gente tem que pontuar que é trabalhando para um artista que vai ser lançado por um selo, ok? Porque ele já fazia coisas para outras pessoas ali na época que ele era da Virgínia, ok? Isso daí em Nova York começou com ele indo produzir o Sistas e também o Jodeci. Mas o passo que fez com que ele oficialmente, assim, conseguisse se tornar um produtor musical, assim, que começasse a ter grande procura no mercado, foi quando, em 1996, ele produzia o segundo álbum de estúdio da Aaliyah, o disco One in a Million. Ele pegava o ponto mais forte do hip hop, misturava com R&B e criava uma nova coisa que fez muito parte ali do final dos anos 90, quando a gente fala daquele novo R&B, né? Isso daí era uma característica muito marcante do Timbaland. Em 1997, ele dá mais um grande passo na carreira dele, que é produzir o disco debut da Missy Elliott, né? O Sistas acaba, a Missy segue a carreira solo
ela entra numa gravadora que faz com que ela produza um novo álbum e, obviamente, ele toma a frente ali do Supa Dupa Fly, que se tornou meio que o grande hit da Missy e também, assim, um dos primeiros grandes hits depois da Aaliyah com Timbaland. No álbum Supa Dupa Fly, o Timbaland continuou seu estilo de produção eletrônica, agora de marca registrada. Mas, como a Missy frequentemente fazia rap, né, a música era considerada hip hop, por mais que com toda aquela influência eletrônica. Em 99, ele produz novamente o segundo álbum de estúdio da Missy, que foi o da Real World, e emplaca mais hits. No meio do período que ele produzia também o da Real World da Missy Elliott, ele também produziu outras pessoas, como por exemplo, ele continuou a produzir a Aaliyah, né, além de trabalhar também para o Xscape, Nicole, Playa e Total. A marca registrada do Timbaland de certa forma explodiu mesmo no final dos anos 90, com o lançamento tanto dos discos da Missy Elliott quanto também do começo dos anos 2000, em que a Aaliyah lançava o álbum dela, terceiro álbum de estúdio, o Aaliyah, né? Try Again meio que foi a música assim que fez com que quebrasse as barreiras do R&B e do pop e essa música se tornasse um fenômeno comercial. Só que o que acontece? O Timbaland e a Aaliyah tinham virado amigos muito íntimos, né? Muito, assim, eles tinham feito um laço muito forte de amizade. E o próprio Timbaland falava que ela era parte dele, de tão assim juntos que eles ficavam. E foi no mesmo período, né, em 2001, que a Aaliyah morreu. E isso assim afetou a vida do Timbaland de uma forma absurda. Vamos começar a entender um pouco disso daí agora. Em 7 de julho de 2001, a Aaliyah lançava seu terceiro álbum de estúdio, Aaliyah. Após os singles assinados pelo Timbaland, We Need a Resolution e More Than a Woman, ela viajou para as Bahamas para fazer o seu terceiro videoclipe que faria parte da divulgação do álbum, que era a faixa Rock the Boat. Em 25 de agosto, o avião em que a Aaliyah estava, depois de gravar o clipe nas Bahamas, ele tem um problema de sobrepeso e ele cai, matando todas as pessoas do avião, inclusive a Aaliyah que estava ali dentro. O fato sobre essa morte da Aaliyah é que isso daí aconteceu basicamente um mês depois que ela tinha lançado o álbum. Então assim, ela estava ainda trabalhando na divulgação, ainda preparando materiais para o álbum e infelizmente acontecia isso e acabava ali com um grande legado de uma grande artista que tinha tudo para se tornar o que hoje a gente tem, por exemplo, como a Beyoncé. A morte da Aaliyah afetou muito o Timbaland, gente, exatamente por causa da relação que ele tinha com ela. E por causa disso ele teve uma depressão gravíssima que quase assim, ele mesmo fala que ele achou que ele não ia conseguir sair no período que tudo aquilo aconteceu. Ele deu uma declaração para a MTV falando o seguinte, eu vou ler para vocês porque assim, é muito forte. Ela era como meu sangue, eu perdi meu sangue, eu e ela juntos tínhamos essa química. Eu meio que perdi metade da minha criatividade com a morte dela. É difícil para mim falar com fãs agora. Além da música, ela era uma pessoa brilhante, a pessoa mais especial que já conheci. Essa depressão pós a morte da Aaliyah na vida do Timbaland, gente, foi muito intensa e demorou basicamente uns 2 anos para ele conseguir novamente se reestabelecer, começar a produzir de novo e começar a encontrar novos motivos para a vida dele continuar. No período que ele estava passando por tudo isso, né, que a vida dele já estava começando a melhorar e as coisas estavam começando a se encaminhar, o Timbaland foi convidado para poder produzir o disco solo do Justin Timberlake, que isso aí já começa um outro passo na carreira dele, que foi o Justified. O Justin tinha acabado de sair do NSYNC e depois do fim do NSYNC, a gravadora estava pressionando para que um novo disco fosse lançado logo pelo Justin Timberlake, que era o queridinho de todos. E ele resolveu se jogar de cabeça ali na produção musical ao lado do Justin para poder produzir o álbum. Eles ficaram 6 semanas para produzir o disco do Justin, além de ter outras pessoas envolvidas também no processo ali, como The Neptunes, que tinha parte ali do Pharrell. Mas o Timbaland acabou tomando forma nas faixas mais marcantes do álbum, como por exemplo Cry Me a River. Nesse período que ele estava produzindo Cry Me a River com o Justin Timberlake, uma coisa que é curiosa é que por muito tempo essa música foi discutida se ela tinha
envolvimento com Britney ou não. E isso daí foi uma coisa que rendeu basicamente 10 anos de coisas da gente acreditando ou desacreditando que poderia ser ela. Até por causa do próprio videoclipe que tem aquela menina que é idêntica a Britney lá, que todo mundo sabe hoje que era mesmo uma música pra Britney. Por quê? Por causa que o Timbaland contou a história. E o Timbaland contou assim que nas sessões de gravações do álbum, o Justin tinha acabado de terminar com a Britney, então ele estava vivendo uma fase terrível da vida pessoal dele. Ele também estava lutando ali para poder superar a morte da Aaliyah. Então, assim, eles estavam vivendo em um momento que os dois estavam passando por traumas muito grandes. E eles juntaram tudo isso para transformar em arte. Foi nesse produção que saiu Cry Me a River. A vinda de Timbaland como produtor musical e depois do sucesso de Cry Me a River começou a ficar muito louca. Por quê? Quando você, gente, é um produtor musical e de repente vocês conseguem emplacar um determinado hit, a sua demanda de procura para produção musical começa a ficar maior. Então ele estava trabalhando muito durante ali um período. E foi nesse período que ele conseguiu fazer uma boa grana e resolveu lançar oficialmente a sua própria gravadora, que seria a Mosley Music. E foi juntamente com o velho amigo e o lendário produtor musical australiano John Servideo que ele também tinha, né? Ele era conhecido pelo seu nome artístico de Serving Sounds. Ele ajudou o Timbaland a produzir essa nova gravadora e trazer também algumas pessoas ali para esse novo selo da Mosley Music Group ali do Timbaland. E foi nessa fase que Katie Hilson, o Joey e a Nelly Furtado entraram ali pro time da gravadora. Durante todo esse processo aí, gente, que ele criava a gravadora, trazia novos artistas para poder trabalhar com ele, que ele começou a produzir o terceiro álbum de estúdio da Nelly Furtado, que viria a ser o Lose. Então agora a gente já entra numa outra história bem interessante aí também na carreira de Timbaland. A produção do disco Lose, gente, é importante a gente salientar que a Nelly era um tipo de artista que ela era sempre muito contra a cultura, né? E fazer um disco com o Timbaland, você ia de certa forma fazer uma coisa mais comercial, mas obviamente tinha que ter elementos diferenciados que faziam parte da realidade da Nelly. Para poder desenvolver essa nova atmosfera que viria a se transformar no disco Lose, o Timbaland começou a frequentar diversas casas noturnas de diversos estilos musicais diferentes entre o período de 2005 e 2006. Para poder ver o que tocava, para ver como as pessoas reagiam a determinadas coisas, ele colocava alguns beats para poder tocar lá com determinadas pessoas. Então, assim, ele via a reação do público e com aquilo ele juntava-se com a Nelly Furtado e iam criando esse novo universo que viria a ser o disco Lose. Então, assim, teve uma atmosfera de trabalho bem diferenciada a produção do Lose para poder criar realmente uma coisa nova para o mercado musical. A Nelly começou a trabalhar no disco Lose segurando com a apresentadora Jelly Stone, que chamou ela inclusive de oficina de hip hop, na qual eles escreviam algumas rimas, dissecavam essas rimas, tentavam fazer coisas diferentes, criavam fluxos de batidas e afins. Até o momento do Timbaland entrar no projeto, ela trabalhou com algumas pessoas que já tinham trabalhado nos dois primeiros álbuns dela, tanto no disco que tinha o hit I'm Like a Bird, que é o Oha, Nelly, e também o disco Folklore. Quando o Timbaland entra na produção oficial do álbum, ele também leva junto com ele um dos seus queridinhos de produção musical ali da época, que era o Danger. E foi nesse processo todo que os dois entraram de cabeça no universo do Lose e começaram a transformar todo aquele som que a Nelly tinha feito antes com os produtores que tinham um rabo ali dos dois primeiros discos dela em uma coisa nova, misturando, como eu disse, essas atmosferas que já eram caricatas do que era Nelly Furtado com o som que era caricato dele. Danger coproduziram 8 das faixas presentes no álbum. Outras músicas, por exemplo, que estavam sendo trabalhadas ali no álbum, que estavam apenas com seus núcleos prontos, acabaram sendo finalizadas depois pelo Timbaland. Durante o processo todo de produção do álbum, que o Timbaland ficou ao lado da Nelly Furtado, eles gravaram mais de 40 faixas para o disco Lose. A Nelly chama exatamente o Timbaland de um extraterrestre sônico, que veio com uma sequência de músicas que fluiu, e disse que inclusive que ela havia
havia criado até aquele momento dele entrar na produção do álbum era insatisfatório e que com a entrada dele ele conseguiu fazer uma coisa nova para ela que fizesse com que o álbum tomasse sentido. Lose foi um sucesso estratosférico, até aquele momento o disco mais vendido de um artista que o Timbaland já tinha produzido. Lose vendeu 12 milhões de cópias no mundo e com isso a demanda de trabalho dele fez simplesmente assim, ó, BOOM! Mas vocês lembram que eu falei agora mesmo sobre o Justin Timberlake, gente? Porém, o que aconteceu? Como vocês sabem, no ano de 2006, o Justin Timberlake também lançou um disco intitulado Future Sex Love Sounds, que também era todo produzido pelo Timbaland. E onde é que entra essa influência aí também dessa história que eu contei em cima dele frequentar determinados lugares e afins para trazer uma atmosfera para o novo disco? Com o lançamento do Justified, a gravadora estava pressionando muito o Justin para fazer um novo álbum. Afinal de contas, o Justified ele vendeu 4 milhões de cópias do disco e teve os seus singles importantes ali hitando, como Cry Me a River, Señorita, enfim, outras canções. Só que o que rola? O Justin teve um bloqueio criativo muito grande no ano de 2005. Mas ele começou a tentar desenvolver coisas com o Timbaland, que foi o momento em que ele conseguiu oficialmente voltar para si e começar a produzir definitivamente novas músicas que fossem satisfatórias e resolveu criar inteiro um corpo de álbum produzido pelo Timbaland. Uma das coisas que é importante da gente salientar sobre a produção de Future Sex Love Sounds foi que quando ele se uniu ao Timbaland para poder criar esse novo álbum, o Justin não tinha direcionamento. Ele chegou simplesmente pro Timbaland e falou para ele se ele conseguia reproduzir a ideia central de Cry Me a River 6 vezes. E o Timbaland falou assim, de boa, a gente utiliza os mesmos timbres e vamos criando outras coisas por cima. E foi assim que eles começaram a desenvolver o álbum. Então, tipo assim, essa coesão que o álbum, por exemplo, Future Sex Love Sounds tem, foi tudo derivado exatamente desse efeito do sucesso de Cry Me a River e o Justin querer fazer um álbum inteiro baseado no corpo do que aquela canção tinha. Então não tinha ninguém mais certo para poder fazer tudo ali do que sendo o Timbaland. Uma curiosidade foi que a música What Goes Around Comes Around do Justin tem um riff de guitarra ali bem interessante no começo dela, que esse riff de guitarra foi ouvido pelo Justin sendo tocado pelo Danja. E quando ele ouviu, ele falou assim, putz, isso daí tem que entrar numa música minha. Então eles gravaram o riff de guitarra, o Timbaland botou a parte eletrônica e rapidinho eles conseguiram criar esse hit supremo que se tornou essa música aí de Justin. A explosão do Future Sex Love Sounds foi tão grande que basicamente o Justin se tornou o príncipe do pop por causa daquele álbum ali. Outras pessoas também chamavam ele de President of Pop, né, o presidente do pop, fazendo referência exatamente a esse universo que o álbum tinha tomado, que tinha uma personalidade tão forte quanto um disco, por exemplo, de Michael Jackson. E eles comparam exatamente o Future Sex Love Sounds ao Thriller do Michael como um dos álbuns mais apreciados que aconteceu em 2006. Por isso ele se tornou o príncipe do pop, entendeu? Combinando basicamente o sucesso do Future Sex Love Sounds com o sucesso do Lose, da Nelly Furtado, o Timbaland estava com a agenda basicamente cheia para os próximos anos de trabalho dele. E a vida dele tinha tomado assim um rumo completamente diferente e ele tinha se tornado uma das maiores potências do mercado musical no quesito de produção entre os anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Depois do grande sucesso que esses dois álbuns fizeram, Timbaland produziu com uma das pessoas mais importantes da indústria musical de todos os tempos, Madonna. Sim, gente, Madonna chamou Timbaland para produzir o álbum inteiro dela, que viria a ser o Hard Candy, ao lado ali do Pharrell Williams e também do Justin Timberlake. Madonna ficou tão apaixonada pelo som da Nelly Furtado e também do Future Sex Love Sounds que ela resolveu que ela queria ter um álbum daquele ali na carreira dela. E foi juntos ali que eles criaram músicas como 4 Minutes, que eles criaram Give It To Me, que eles criaram Miles Away, que eles criaram Heartbeat, que eles criaram entre diversas faixas ali do Rapadura que Madonna ama tanto.
Depois ali do sucesso da Madonna, ele continuou trabalhando com o Justin Timberlake, que assinou outro álbum épico da carreira do Justin, que foi o The 2020 Experience, que acumula músicas que a gente ama, por exemplo, como Mirrors, TKO, entre outras faixas marcantes do álbum Sweet and Tie, né? Então, assim, ele não parou simplesmente para poder ficar por conta de produzir só ali um produto de Madonna. Ele continuou fazendo para outras pessoas também durante todo o período ali. Tanto que quando veio o álbum do Justin... A vida do Timbaland, gente, também passou por alguns altos e baixos por processos de plágio, tá? Isso é importante a gente salientar. Ele sofreu muito com isso exatamente por algumas coisas que rolaram na vida dele ali. Em janeiro de 2007, ele foi acusado de ter plagiado vários elementos e samples da canção Do It, do álbum Lose, da Nelly Furtado, de 2006, sem dar crédito para as pessoas originais. Só que não ficou em apenas Do It não, viu, gente? Ele continuou sofrendo processos de plágio aí por outras pessoas. Ele também teve problemas com uma das faixas do seu álbum Shock Value, que é o álbum tipo da carreira dele, o mais importante, pela música Throw It On Me. Mas em 2009 ele conseguiu chegar num acordo com a pessoa ali que processou ele e acabou ficando tudo certo o negócio no final das contas. Esses problemas de plágio, de certa forma, afetaram um pouco o quesito da relevância de produção musical dele depois do ano de 2010, porque essas coisas aconteceram ali. Mas até hoje ele continua produzindo. Se vocês entrarem no Instagram dele, vocês vão ver que ele tá sempre fazendo música para pequenos artistas agora. Ele tá vivendo uma fase mais tranquila da vida dele. Ele ainda produz de vez em quando para grandes artistas, né? E assim, ele produziu o Man of the Woods do Justin Timberlake, por mais que o álbum tenha flopado, ele produziu. Então assim, ele tem estado ativo ainda no pop, mas não da mesma forma que era antes, ok? Com isso a gente fecha aí a história de Timbaland. Eu vou perguntar pra você agora, das faixas que ele produziu, qual a sua favorita? Comenta aqui que eu quero saber, ok? Vai ser incrível ter você comentando e vamos ver aí, quem sabe a gente não faz um vídeo sobre a Nelly Furtado, que é assim, um novo vídeo, né, sobre o Lose, que eu já tô morrendo de vontade. Pede aí que eu quero ver qual vai ser a reação de vocês, ok? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo nosso aí.